pouco de bom senso aí, Eu né? acho que a grande questão é a presença da mamadeira. Também atrapalha, né? Vai com a mamadeira longe. A mamadeira estende aí e ali vira, a mamadeira bate tudo. Sopa, mucilon, tudo lá dentro que é nutriente. Arroz. Substitui a alimentação. E vai na mamadeira. É muito comum a gente ver família Muito comum. uso de mamadeira. Já que ele não come, usa a mamadeira. Ele usa a mamadeira. Mas, olha só que interessante. Se ele toma na mamadeira, o problema não é o sabor. Não. Nem a cor, nem a cara, nem a carinha feliz da cenoura. Entendeu? Mas É só o lugar que ela é o lugar. Mas às vezes é cor sim, viu? Visivelmente o cara recusa a cor. Aquela mamadeira, tu já bateu feijão e várias... Não, mas a cor marrom lá não importa. Às vezes o problema é o verde, o laranja, o vermelho, da abóbora, da cenoura, da vagem. Porque fica tudo cor de burro quando faz. Cor de burro é uma coisa só, você acaba... Você levantou a mão para perguntar alguma coisa? Bom, gente, então, o que fazer, né? O que fazer? Deixar com fome? Tem médico que fala, deixa com fome. Já ouviram isso? Deixa com fome que vai comer. Não necessariamente. Você vai ganhar, ele vai ganhar de você. Talvez se você deixar ele com muita fome, ele realmente vai comer, mas ninguém fez isso de verdade. E tem uma hora que fica com dó e dá. Tá? Então ninguém nunca deixou de verdade com fome para saber se funciona ou não. E eu não recomendo fazer isso, porque você vai perder e não vale a pena mesmo. Então o que fazer? Bom, essa é a menos invasiva, essa é a mais invasiva. Começando pela apresentação sucessiva. É a mesma coisa do condicionamento, mas sucessivo. Você quer ensinar ele a comer alface. Ele gosta de frango, mas não gosta de alface. O que você faz? Se você quiser comer um pedacinho de frango, antes você tem que comer um pedacinho de alface. Você só vai comer um pedacinho de frango depois de comer um pedacinho de alface. Seria uma apresentação sucessiva dos alimentos. Tá? Com algumas crianças dá certo. É como se você estivesse reforçando comer alface com comer o frango. É igual ao princípio de Premack. Com algumas crianças funciona, com as outras não. A gente utiliza a aproximação sucessiva também só para sentar e olhar para a cara do prato. Também ajuda. E se você colocar todo dia a mesma comida, só para ele olhar, pode não comer nada, mas ele olha. Isso está junto com o terceiro passo. Ah, o terceiro? Mas isso funciona mesmo. Às vezes só olhar já funciona. Esse eu estou indo por nível de invasão. Esse eu considero mais invasivo do que dar uma comida e depois outra. Não, então, se não funcionar, a gente vai para o segundo passo. Tá? Então essa é a estratégia menos invasiva. Mas geralmente acontece que a Carol fez e joga fora. Tá? Então nós vamos para a apresentação simultânea. Na apresentação simultânea, a gente vai pegar o frango e misturar com um pouquinho de nada de alface, supondo que a alface seja o problema. Então ele come frango, mas junto com o frango tem um pouquinho de nada de alface. E de preferência, inicialmente, ele nem vê o alface. Ele come escondido. Se ele aceitar numa boa, é porque o gosto não é o problema. Se ele recusar, você já pelo menos sabe que o problema é o gosto. Tá? Então você apresenta o alface meio escondido junto com o frango. Essa é a aproximação, a tentativa simultânea. Depois você vai mostrando o alface gradativamente, um pedacinho, até que ele coma mais alface. Geralmente, pode ser que funcione, pode ser que não. Daí nós vamos para o último, que é a extinção de esquiva e ingestão forçada mesmo. Nessa extinção de esquiva, primeiro a gente acostuma a criança de que a comida está lá, mas ele não precisa comer. É justamente o que a Carol estava dizendo. Você pode fazer isso inicialmente colocando a comida lá do lado dele e ele fica lá do lado da comida sem medo de fugir da comida, porque a comida não vai chegar até ele. Tá? Primeiro você acostuma com o prato de comida ali visível. Depois você começa a acostumá-lo com uma colher cheia daquela comida próxima dele. Você faz primeiro a extinção de esquiva do prato ali, depois a extinção de esquiva da colher. O que é a extinção de esquiva? Você bloquear a esquiva e ele vai acabar entendendo que ele não precisa fugir porque a comida não vai acontecer, ele não vai precisar comer. Ou seja, o prato está lá, inicialmente ele vai recusar, tentar empurrar o prato, você não deixa, põe o prato de volta, até que ele para de empurrar o prato porque você não está dando comida para ele, não precisa empurrar o prato, nada vai acontecer. Fazer isso quando
até ele parar de empurrar o prato. Aí você vai pegar uma colher com a comida e vai fazer a extinção de esquiva da comida. Vai aproximando a comida da boca dele até que ele pare de fugir da comida. Ele vai empurrar, vai debater, você não deixa, põe a comida até que ele pare de empurrar a comida, porque ele vai perceber que a comida não vai entrar na boca dele. Aí você acostumou ele a ficar com a comida perto, tá? Aí, gente, não tem jeito, o próximo passo é botar a comida na boca. Você pega e põe de novo. Você pega e põe de novo. Com luta? Com luta. Eu tive uma experiência dessa, foi muito ruim. É muito ruim. É muito ruim, é horrível mesmo. É horrível, porque eu acho que o alimento é um troço, teoricamente, que deveria ser prazeroso. E aí, assim, eu tentei esse nível 3 sem saber que era o nível 3 da aproximação sucessiva 6 meses. 6 meses ele olhando, tá? Até que por um motivo qualquer, a cozinheira disse, engraçado, por que esse menino come pão queimado? Ela comentou um dia. E não quer comer o meu franguinho. Aí eu, pão queimado? Como assim pão queimado? A mãe manda o pão e eu tenho que queimar ele no forno. Aí eu falei, então vamos queimar o frango. Então ela frita, esturra e fritava. Ele fritava, esturra e cara, até aquela asa ficar pretinha, entendeu? E aí botamos na frente dele e ele olhou, foi a primeira vez que ele olhou. Porque aí ele começou a comer o queimado do frango. Caramba, que curioso. 6 meses depois. Saiu da minha escola comendo fritada, arroz, fritada. Queimado? Não. Só queimado, depois a gente... Foi só um passo temporário. Mas ele gostava de bem fritinho, aquele fritinho bem seco que fica casquinha. É o que ele comia, passou a comer carré, tudo que tem osso ele gosta. Franguinho, carré, e aí tiramos o osso. Carré, no Rio é carré. Aquele porquinho sem ossinho. Ah, é bisteca. Bisteca de porco. Carré. Eu nunca fiz isso, esse terceiro passo até o fim de pôr a comida na boca da criança. É horrível, eu já fiz. É horrível, né? É horrível mesmo. Tá? Agora, você tentou por 6 meses, e se passam 2 anos? Já pensou, rapaz? Sem comer. Eu estava desesperado, aluno de horário integral, como é que eu ia fazer com ele? Tinha cortado a mamadeira já. É grave. É desesperador. É grave. Agora, muito provavelmente, é bem possível que durante esse processo de extinção de esquiva, ele mesmo tome a iniciativa de comer. Porque ele vai ficar tão acostumado com a comida ali que não vai ser problema. E outra, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão pôr uma colher cheia de comida na boca da criança que recusa. Na hora, se vocês forem fazer o procedimento até o fim, vocês vão pôr 2 grãos de arroz, 2 grãos de arroz, e olha lá. Certo? Não vai ser uma coisa que você não vai puxar a boca da criança de comida, tá? Isso não é cabível. Vamos ter bom senso aí. Eu recomendo que nem chegue nesse, se conseguir não chegar nesse ponto, você conseguiu em 6 meses, mas tem gente que não consegue em 2 anos. Às vezes a gente tem que colocar o prato sem a colher, faz diferença. Faz diferença mesmo. Bota o prato sem a colher. Às vezes comer com a mão é melhor. Às vezes depois você acostuma com a colher. Exatamente. A colher é muito invasiva. Bom, gente, criatividade também é essencial, né? Essa do frango esturricado foi ótima. Banheiro. Como que faz para ensinar o cidadãozinho aí ao banheiro, tá? Banheiro, nunca vi ninguém com problemas muito persistentes, não. É relativamente fácil ensinar o controle de esfíncter. Pedir para ir ao banheiro já é um problema um pouco mais complicado. Primeira coisa, a gente tem que saber de quanto em quanto tempo a criança vai ao banheiro. Vocês vão fazer uma medida de anotar mesmo toda vez que ele faz xixi. Ou seja, vocês vão receber muito xixi pela casa até descobrirem de quanto em quanto tempo a criança vai ao banheiro. Precisa fazer essa medida, não tem jeito. Aí vocês descobrem que ele vai de 15 em 15 minutos, faz xixi de 15 em 15 minutos. Ok. O próximo passo é começar a levar ele ao banheiro a cada 10, 12 minutos, que é já preparar, se ele fizer um pouquinho antes, né, nunca a medida precisa. O que você vai fazer? Levar um estímulo reforçador, 2 estímulos reforçadores para o banheiro. Um para mantê-lo distraído e outro para ser um reforçador mais legal e super emocionante.
Você vai colocar ele sentado na privada, não precisa fazer de pé logo de cara, coloca sentado na privada, mesmo que seja menino, e mantém ele entretido com um reforçador menos poderoso, por exemplo, um videozinho que ele está vendo, tal. Quando ele fizer o xixi de fato, aí se fosse possível você soltaria fogos dentro do banheiro, tá? Aí você faz toda aquela festa e dá o reforçador mais poderoso. E faz isso ad infinito. Nunca mais volte com a fralda. Esteja preparado para acidentes, tá? A fralda de noite ainda é liberada nessa fase, porque é mais difícil, tá? Mas durante o dia, sem fralda. Vão ter muitos acidentes. O que fazer num acidente? Preferencialmente, durante o acidente, levar ele ao banheiro. Preferencialmente durante o acidente, para ele entender que é no banheiro. Eu aconselho, se não deu para levar ao banheiro, mostrar para ele que fazer xixi na calça tem uma consequência. Primeira consequência, ele não é trocado imediatamente. Porque às vezes as crianças fazem só pelo prazer de fazer e ser trocado logo em seguida. Se o caso for esse, você trocar logo em seguida, você vai estar reforçando fazer xixi na calça. Ele tem que entender que fazer xixi na calça é incômodo, fica molhado e é ruim. Não é deixar ele o dia inteiro com xixi na calça, mas só para ele entender que aquilo não é legal, que existe uma consequência ruim para fazer xixi na calça. Não vê xixi na calça vai ser trocado e tudo certo imediatamente. É ruim fazer xixi na calça, certo? Então, primeira coisa. Segunda, se o garoto for mais habilidoso, tiver mais paciência, não precisa pôr ele para lavar roupa, mas pelo menos ajuda ele a pôr a roupa suja no cesto de lixo. Só para ele entender. Além de... Perdão. Cesto de roupa suja. Tá? O de lixo é muito, né? Aí vocês ajudam ele, ensinam, fechar na calça, não adiantou, você não vai se trocar imediatamente. E além disso, você vai ter que ir até o banheiro levar a roupa suja, certo? Aí tem uma questão, se for um prazer encher um cesto de roupa suja, como eu conheço um aí você não vai fazer isso. Ele adora encher o cesto porque ele gosta muito de ver a máquina de lavar rodar. Então ele põe tipo 10 roupas por dia. 10 roupas por dia, sujou. E aí vai embora. Suja de propósito. Fiz na calça aí. É um problema isso. A outra coisa que eu ia perguntar, o uso de um reforçador, tipo o vídeo no banheiro, a gente não corre dele distrair e não fazer? Não costuma dar certo. Eu nunca vi alguém distrair e não fazer. O mais comum que eu vejo os pais reclamando é assim, eu visto a calça e ele faz xixi. Né? Ele faz xixi às vezes na... Mas isso não é por causa do reforçador, é por causa da recusa da privada mesmo. Não, ele senta, fica lá e tudo, não entende a função, aí você levanta, põe a roupa, ele faz. Porque faz na roupa muitas vezes. Mas sabe qual é o problema de não levar um reforçador? Manter a criança sentada. Mas fica sentada. Não fica não. Não, tem criança que fica sentada. Bom, mas aí criança é pra criança, né? Se ela ficar sentada, você não precisa do reforçador. Você só dá na hora do xixi mesmo. Porque uma coisa bem interessante que eu usei foi o balde. Ela senta, fica, e a mão dentro do balde. Sai imediatamente, eu tiro. Eu ouço muitas histórias assim. Põe o pé dele na água. Agora nunca tinha ouvido. Põe o pé dele na água. Liga o chuveiro, liga a torneira. Essa função é fácil. Então, isso tudo ajuda, mesmo. Vai entender o processo psicológico por trás disso. Mas realmente parece que pôr o pé na água, ligar o chuveiro, ligar a torneira ajuda. Então liga, não custa nada. Coitado do planeta que vai ficar sem água, mas vale a pena. Guarda a água no balde. Guarda a água no balde. Bom, é óbvio que se o seu filho, o aluno, ficar sentado sozinho no vaso sem reforçador, você não vai pôr um reforçador. Claro. Mas se ele não ficar, você vai ter que ter um reforçador, certo? Eu acho que eu tenho que ficar dando esses detalhes porque as pessoas podem... Passa batido. Outra coisa que a gente estava discutindo também, as crianças, isso aqui serve para tudo, mas acabei falando bem. As crianças estão acostumadas a falar às vezes na terceira pessoa, porque os pais ensinam na terceira pessoa. É sempre, você quer ir ao banheiro? Você quer tal coisa? Quando ele começa a falar, ele começa a falar, você quer tal coisa, dizendo eu quero. Então, tudo que você for ensinar ao seu filho a pedir, se ele já começou a falar, já faça a pergunta e responda em primeira pessoa. Você quer ir ao banheiro? Eu quero ir ao banheiro. Você quer comida? Eu quero comida. Senão ele vai falar em terceira pessoa, certo? Então, desde o princípio, sempre em primeira pessoa, tá? Esse Richard Fox, do filme do Harry, Richard Fox com 2x.
Tem um livro dele super famoso sobre treino sanitário. Ele ficou rico com a tecnologia dele de treino sanitário. Eu não sei se tem em português, não. Richard Fox. Com 2x o Fox. Ele ficou super famoso. Eu acho que é treino sanitário em 1 dia, em 2 dias o nome do livro. Um negócio meio ninja. Treino sanitário em 1 dia, alguma coisa assim. Ou treino para fazer xixi, não sei, tá em inglês, gente, eu acho. Tá? Bom, isso tudo, esses passos todos eu já falei. Eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. E aí a gente já vai encerrar, tá, Érica? A gente abre para pergunta um pouco mais cedo, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês histórias sociais. Histórias sociais também são atividades de vida diária que ajudam os indivíduos com autismo a se prepararem para os eventos do dia dele. Deixa eu ver onde está isso. Tudo que eu vou mostrar agora eu peguei nesse site aqui, ó. Esse aqui, ó, kidscandream.nananana. Se quiserem anotar, deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Aí. Tudo que eu vou mostrar eu peguei nesse site aí. As histórias sociais são histórias que mostram atividades do cotidiano e são histórias que a gente apresenta em primeira pessoa. Você vai levar o seu filho, o seu aluno ao mercado. Então você mostra uma história social dizendo como é o comportamento no mercado. Tudo em primeira pessoa, se ele já souber ler. De qualquer forma, você explica em primeira pessoa. E eu vou entrar no carro, o carro vai me levar até o mercado, chegando no mercado eu vou pegar um carrinho, eu vou levar o carrinho pelas prateleiras, vou pegar produtos tal, depois eu vou passar pelo caixa. Você prepara ele para o que vem a seguir. Isso pode ser feito para levar no cabeleireiro, até pode ser feito para escovar os dentes, não precisa ser só movimentos fora de casa. Escovando os dentes. Eu, quando escovo os dentes, chego no banheiro, acendo a luz. Quantas fotos, quão complexo? Depende do aluno. Se for um aluno com dificuldades, vai mostrar poucas fotos só para ele entender que ele está mudando de atividade, que ele vai sair de casa e fazer alguma coisa. Se for um aluno mais habilidoso, você pode escrever para ele ler e entender o que vai acontecer. Deixa eu mostrar alguns exemplos aqui de história social. Quem? Oi. Como são histórias sociais, independente do nível de evolução, a sugestão vai dar para as mães nessa situação onde, já que tem, como você vai fazer isso com sua rotina, montar como se fosse um mundo na hora de dormir. Por exemplo, Joãozinho, é uma vez.